Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Viver com Saúde. Sou a apresentadora Kaline Dias. E eu sou a apresentadora Camila Campos. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre a geriatria, uma área da saúde em que a fisioterapia atua muito bem. E, para o melhor entendimento, vamos receber nossas fisioterapeutas geriátricas, Raquel e Gabriela. Então, doutora Raquel, o que é exatamente a geriatria? Oi, boa tarde. Bom, a geriatria é a área de atuação fisioterapêutica na qual o objetivo é a prevenção e a reabilitação da funcionalidade do paciente idoso, onde engloba diversas patologias como, por exemplo, o Alzheimer e o mal de Parkinson. Vamos fazer um teste? Estenda comigo suas mãos assim. Agora observe, ela treme ou não treme? Bom, dependendo do tremor, essa situação pode ser bem agravante. Vamos debater agora um pouco com as nossas fisioterapeutas. Doutora Gabriela, o mal de Parkinson está totalmente associado a esses tremores ou tremer um pouquinho é normal? Sim, é normal nós tremermos em situações de estresse, é normal no nosso dia a dia nós tremermos um pouco. No nosso organismo, existem células nervosas que usam substâncias químicas chamadas dopamina, que elas têm função de ajudar nos nossos movimentos musculares. O mal de Parkinson acontece quando essas substâncias químicas elas vão se desgastando com o tempo. Então, acontece mais nos idosos, isso porque eles já estão numa fase mais avançada e essas substâncias elas vão se enfraquecendo. E o mal de Parkinson acontece justamente com isso. E a partir de que momento passa a ser preocupante? Quando começa a alterar no comportamento da pessoa. É normal tremermos em situações de estresse, mas quando isso começa a inibir no comportamento social, já começamos a suspeitar de que tem alguma situação a mais. Sim, doutora. E quando ocorre isso, já passou da hora de procurar um médico? Sim, já está na hora de procurar um médico. Bom, vamos às ruas agora saber as principais dúvidas da população sobre a doença de Parkinson com a nossa repórter Daniela Aparecida. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Kaline. Boa tarde, doutoras. A doença de Parkinson foi o que viemos falar hoje. A doença de Parkinson ela é responsável praticamente por 75% dos casos de parkinsonismo e por cerca de 2/3 de parkinsonismo primário e idiopático, sem causa conhecida ou identificada. Viemos na rua hoje para falar um pouco, entender um pouco das dúvidas da população sobre tal doença. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o tratamento da doença de Parkinson é feita apenas com medicamentos. Não, pelo contrário, existem medicamentos que são fundamentais para diminuir alguns sintomas. Entretanto, como essa doença afeta o nosso organismo por completo, é preciso ter acompanhamentos multidisciplinares, como nutrição, fisioterapia, neurologia e entre outros tratamentos. O tratamento é feito por meio do uso de medicamentos para aumentar a dopamina e também por meio de exercícios fisioterapêuticos. E eu queria saber se alguns sintomas da doença de Parkinson estão presentes em outras doenças. Sim, é muito importante diferenciar a doença de Parkinson da síndrome parkinsoniana. Outros pacientes têm sintomas parecidos. Existe ainda o parkinsonismo secundário, causado por medicamentos para doenças psiquiátricas e hipertensão. E é isso. Terminamos as perguntas e agora é com vocês, Kaline e Camila. No próximo bloco, debateremos um outro assunto também muito preocupante, assim como o mal de Parkinson, a Alzheimer. Entramos em intervalo, mas não saia daí. Voltaremos logo. Correr na praia é viver bem. Ter ao seu lado uma empresa de saúde com mais de 40 anos de história faz bem. Dormir com barulho de chuva é viver bem. Contar com mais de 1.200 hospitais, 6.000 clínicas e muito mais faz bem. Receber cafuné é viver bem. Ter à disposição uma rede com cobertura nacional faz bem. A Medial Saúde tem tudo o que você precisa para se sentir protegido e viver bem. Afinal, viver bem faz bem. Ter aquele esquecimento significa que eu estou com Alzheimer? Bom,
Essas e outras dúvidas tiraremos agora com a nossa fisioterapeuta Gemima Aguiar. Doutora Gemima, ter aquele esquecimento significa que eu estou com Alzheimer ou é normal? É normal ter um pequeno esquecimento, mesmo sendo a principal característica da doença. Nos explica exatamente o que é, como ocorre e onde ocorre o Alzheimer. Bom, a doença é neurodegenerativa, causada pela atrofia do córtex cerebral. E quando for diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço, controlando seus sintomas, que é incontinência urinária, dificuldade de pensar, mudança de humor e entre outras. A doença de Alzheimer é hereditária ou adquire com o tempo? A doença ela não é hereditária, mas pode ser adquirida com o tempo. Vamos agora com as perguntas e dúvidas da população referente à doença de Alzheimer. Repórter Amanda, com você. Segundo a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, estima-se que no mundo existam cerca de 35,6 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer, sendo que no Brasil há cerca de 2 milhões de casos por ano, sem diagnóstico. Agora vamos atrás para ver qual dúvida a população tem sobre esse assunto. Boa tarde, eu gostaria de saber se existe cura para a doença de Alzheimer. Não existe cura para a doença, mas pode ser tratada com medicamentos e exercícios fisioterapêuticos para que os sintomas dela possam ser retardados. Como os familiares têm que lidar com a doença de Alzheimer? A família ela não pode negar a situação do paciente e tem que sempre colaborar com o paciente, sempre estar junto com fazendo exercício com o paciente e nunca super protegendo ele, não deixando que ele faça os exercícios, mandado pelo fisioterapeuta, e nunca deixando ele não ir para a festa, sempre falando, vamos para a festa, vamos lá, e sempre lembrando ele, você lembra disso? Por que você não lembra? Vamos lá, você consegue. Sempre incentivando eles. O importante é se cuidar e se consultar. Voltamos agora ao estúdio com a Kaline e Camila. É com você. Então, doutora, com relação aos exercícios fisioterapêuticos, poderia demonstrar como fazer, como ocorrem esses exercícios? Sim, podemos demonstrar aqui. Eu queria pedir a doutora Raquel e a doutora Gabriela para vir me ajudar aqui. Bom, o exercício é no ato de levantar e sentar, porque o paciente está com muita dificuldade. Então, você levanta e senta. Isso várias vezes, pode ser de 3, de 15 vezes. Para fortalecer o músculo, para ele não atrofiar. Isso mesmo. Então vamos dar continuidade nos exercícios. Bom, esse foi o nosso programa de hoje e desde já queremos agradecer às nossas doutoras fisioterapeutas que estiveram aqui conosco, tiraram e esclareceram algumas nossas dúvidas. Até o próximo Viver com Saúde. Neurologia e entre outros. Os pacientes têm os sintomas parecidos. Existe ainda a síndrome... Desculpa. Não, é o parkinsonismo. Ah, tá. Principalmente no dia a dia, que a gente acaba tendo aquele pequeno esquecimento. Mas Tem que lidar com a doença de Alzheimer. Função de ajudar a controlar os movimentos musculares. Eu quero falar a síndrome, escreve bem grande aí, mal. Olá, Kaline. Olá, Camila. Olá, doutoras. Boa tarde.
1,6 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. E no Brasil, 2 bilhões de... Continua? Sim, é normal, em situações como também situações de estresse. Boa tarde, estamos no ar com mais um Viver com Saúde. Boa tarde, Kaline. Boa tarde, doutoras. Boa tarde, Camila. Viemos hoje à rua... Esqueci. Ah, tá. Para falar sobre a doença de Parkinson, aqui no bairro do Senador Hélio Campos. Tem que lidar com a doença de Alzheimer. E eu queria saber se... Ah, tá. Olá, Kaline. Olá, Camila. Boa tarde. Ai, esqueci, doutor. Olá, Kaline. Ai, Olá, Kaline, Camila. Olá, doutoras. Boa tarde. Estima-se que no... Caramba.